Meu nome é Rebecca Lynn Chambers. Tenho 43 anos e na noite de 18 de fevereiro eu morri no banco do passageiro da caminhonete do meu marido. Nunca pensei muito sobre a morte antes que isso acontecesse comigo. Eu era apenas uma mãe comum de Oak Ridge, Tennessee, com 2 filhos adolescentes e um emprego de meio período na biblioteca local. Meu marido, Jeff, e eu estávamos casados há quase 22 anos. Tivemos nossas dificuldades como qualquer outra pessoa. O dinheiro estava apertado, os meninos estavam crescendo rápido demais, e às vezes eu me preocupava com o estado do mundo. Mas estávamos felizes. Aquele terça-feira começou como qualquer outra. Estava frio. O tipo de frio de fevereiro que entra nos ossos. Jeff e eu estávamos voltando da casa da minha irmã, que ficava a cerca de 1 hora de distância. Estávamos conversando sobre o jogo de basquete do meu filho mais novo. Eu me lembro de sentir uma estranha pressão no meu peito. A princípio, pensei que era apenas azia por causa da pimenta que comemos na casa da minha irmã. Mas então parecia que alguém estava apertando meu coração. Jeff, eu disse, algo está errado. Essas foram minhas últimas palavras neste mundo. A dor disparou pelo meu braço esquerdo. Minha visão ficou turva. Eu não conseguia respirar. Ouvi Jeff gritando meu nome, mas sua voz soava tão distante, como se ele estivesse me chamando do fim de um longo túnel. Tudo ficou escuro. Então algo mudou. A dor simplesmente desapareceu. Em 1 segundo eu estava em agonia, e no seguinte não sentia nada. Melhor do que nada, eu me sentia em paz, leve, livre. Eu estava flutuando acima do caminhão. Eu podia ver Jeff freneticamente encostando do lado da estrada. Eu podia ver meu próprio corpo caído no banco. Minha cabeça pendendo em um ângulo estranho. Jeff estava mexendo no celular, ligando para o 911 com uma mão e sacudindo meu ombro com a outra. Seu rosto estava contorcido de pânico. Estou bem aqui, tentei dizer a ele. Mas ele não podia me ouvir. Eu queria confortá-lo, dizer-lhe para não ter medo. Mas então senti que estava sendo puxado suavemente para longe. Não para cima exatamente, mas para outro lugar. A cena com Jeff e o caminhão e meu corpo ficou menor, como se eu estivesse me afastando de tudo. Havia um túnel. Eu sei como isso soa. Tão clichê. Mas realmente havia um túnel da luz mais bonita que já vi. Não era exatamente branco. Era dourado e quente, como mel ao sol. E não era ofuscante. Eu podia olhar diretamente para ele. Eu me movia através dele. Eu não estava andando. Eu não tinha um corpo da maneira que você pensaria. Mas eu estava avançando, atraído em direção à fonte da luz. Então eu estava em outro lugar. Não exatamente um lugar. Era mais como um estado de ser. Tudo ao meu redor estava banhado naquela mesma luz dourada. E eu não estava sozinho. Ele estava lá. Eu soube instantaneamente quem ele era. Jesus. Não o Jesus dos vitrais da igreja ou das pinturas na Bíblia da minha avó. Este era ele. Real, vivo, presente. Seus olhos, eu nunca esqueço seus olhos. Eles continham tudo. Cada grama de amor que já existiu ou existirá estava àqueles olhos. Eles viam através de mim completamente. Cada erro que eu já cometi, cada dúvida, cada medo, cada momento de alegria. Ele viu tudo. E ele me amou mesmo assim, completamente. Quando ele sorriu para mim, foi como o sol rompendo através das nuvens de tempestade. Eu me senti aquecida, segura, em casa. Rebecca, ele disse. E a maneira como ele disse meu nome, como se fosse precioso para ele. A voz dele era mais suave que um sussurro e mais poderosa que o trovão. Eu não conseguia falar. Apenas chorei. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de reconhecimento. Como se uma parte de mim sempre o tivesse conhecido e estivesse se reunindo após uma longa separação. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Não sei como, já que eu não tinha um corpo físico, mas eu senti. Seu toque era como voltar para casa. Meu filho, ele disse, tenho coisas para te mostrar. O espaço ao nosso redor mudou. De repente,
Estávamos em pé em algo que parecia uma montanha com vista para a terra. Era lindo. Oceanos e continentes se espalhavam abaixo de nós. Mas enquanto observava, nuvens escuras começaram a girar sobre partes da terra. "O que você vê está vindo", Jesus disse calmamente. A cena mudou. Eu vi multidões de pessoas em cidades, vilas, bairros, pessoas comuns levando suas vidas. Mas havia algo errado. Seus rostos estavam tensos, marcados pela preocupação. "Observe", Jesus me disse. Eu olhei mais de perto. As pessoas estavam em longas filas nas lojas, mas as prateleiras estavam quase vazias. Eu vi famílias reunidas em torno de mesas de jantar com quase nenhuma comida. Eu vi postos de gasolina com placas dizendo sem combustível. Eu vi hospitais transbordando de pessoas doentes, médicos e enfermeiros parecendo exaustos e derrotados. "O que está acontecendo?" Eu perguntei. "Uma grande agitação vem em 2026, ele disse. Escassez, dificuldades, sistemas em que as pessoas confiam vão falhar. Eu vi transmissões de notícias mostrando os mercados de ações desabando, manchetes sobre a falência da infraestrutura, redes elétricas desligando em grandes cidades, padrões climáticos se tornando violentos e imprevisíveis, colheitas falhando. É o fim?" Perguntei com minha voz pequena. Jesus olhou para mim com tanta ternura. "Não, filho, não é o fim. É um chamado para despertar, um tempo de teste e refinamento." A cena mudou novamente. Agora eu via pequenas comunidades de pessoas ajudando umas às outras. Vizinhos compartilhando comida. Igrejas abrindo suas portas como abrigos. Pessoas orando juntas, realmente orando com desespero e esperança. "Na dificuldade, muitos se lembrarão de mim", disse Jesus. "Corações há muito endurecidos se amolecerão. O que parece destruição trará restauração para muitas almas." Ele me mostrou mais. Pessoas retornando a modos simples de viver. Jardins sendo plantados em todos os lugares, em quintais, telhados e espaços comunitários. Habilidades sendo compartilhadas. Como preservar alimentos. Como consertar coisas em vez de substituí-las. Como cuidar dos doentes quando os hospitais estavam cheios. "A agitação revelará o que realmente importa", ele disse. "Muitos encontrarão o caminho de volta para mim." Então, ele me mostrou algo que fez meu coração doer. Eu vi famílias desfeitas, não pelas dificuldades em si, mas pelo medo, raiva e culpa. Eu vi pessoas se voltando umas contra as outras, em vez de se unirem. "Alguns responderão com amor", disse Jesus. "Outros com medo. A escolha estará diante de cada coração." Eu vi igrejas divididas. Algumas fechando suas portas para proteger o pouco que tinham. Outras, dando tudo para ajudar os necessitados. "Minha verdadeira igreja não será encontrada em edifícios", disse Jesus, "mas em corações que escolhem o amor apesar do medo." Então Jesus me mostrou lugares específicos. Eu vi a Califórnia devastada tanto por incêndios quanto por inundações. O sudeste dos Estados Unidos sendo atingido por tempestades como nunca tinham visto antes. O meio-oeste lutando contra temperaturas extremas, destruindo colheitas. Cidades que eu não reconhecia enfrentando falhas massivas de energia em um calor mortal. "A terra geme", Jesus explicou, enquanto sistemas construídos sobre ganância e indiferença chegam ao seu ponto de ruptura. Mas o mais perturbador foi o que vi acontecendo nos corações das pessoas. O medo se transformando em ódio, a culpa se transformando em violência. Comunidades se fragmentando ao longo de linhas de política, raça, religião. "Esta é a verdadeira tragédia", disse Jesus suavemente. "Não as dificuldades físicas, mas a pobreza espiritual que faz as pessoas se voltarem umas contra as outras, em vez de se voltarem para mim. Por que você está me mostrando isso?" Jesus se virou para me encarar completamente. "Seus olhos seguraram os meus porque você vai voltar e precisa contar a eles." Meu coração despencou. "Voltando. Mas eu não quero voltar." As palavras saíram de mim antes que eu pudesse detê-las.
A ideia de deixar sua presença era insuportável. A paz que eu sentia aqui, o amor, a certeza de que tudo estava certo. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Como eu poderia deixar isso para trás? Eu sei, ele disse suavemente. Eu sei. E ele realmente sabia. Eu podia ver em seus olhos que ele entendia exatamente como eu me sentia. Seu trabalho não está terminado. Rebecca, ele continuou. Sua família precisa de você. E outros precisam do que você viu. Mas o que eu posso fazer? Eu perguntei. Eu não sou ninguém especial. Quem iria me ouvir? Jesus sorriu. Aquele sorriso. Parecia o sol rompendo através das nuvens novamente. Você não precisa que todos ouçam. Apenas aqueles cujos corações estão prontos. Ele tocou minha testa. Esta mensagem não é para aqueles que zombam ou escarnecem. É para aqueles que podem sentir a verdade disso em seus espíritos. O que devo dizer a eles? Diga-lhes para se prepararem. Não com medo, mas com sabedoria, para armazenar o que precisam. Mas, mais importante, para acumular tesouros no céu. Para aprender a viver de forma simples. Para fortalecer suas comunidades. Para lembrar como cultivar alimentos e compartilhar com os vizinhos. Ele fez uma pausa. Então continuou com ainda mais intensidade. Mas, mais importante, diga a eles para prepararem seus corações. O tempo que está por vir revelará o que as pessoas realmente adoram. Conforto, segurança, seus próprios planos ou eu. Eu senti aqui escorrendo pelo meu rosto novamente. Eu não quero te deixar. Você não vai, ele disse suavemente. Estarei com você assim como sempre estive. Ele colocou a mão sobre meu coração e estaremos juntos novamente. Então ele disse algo que me surpreendeu. Rebecca, você sabe por que eu te mostrei esta visão? Eu balancei a cabeça. Não para causar medo, mas para mostrar que mesmo no que está por vir, eu ainda estou trabalhando. Na agitação, muitos que estavam perdidos me encontrarão. Na remoção das distrações, muitos ouvirão minha voz pela primeira vez. Ele olhou novamente para a terra. Grande escuridão vem, mas uma luz ainda maior a segue. Este não é meu julgamento. É a consequência natural das escolhas que a humanidade fez. Mas eu vou usá-lo para acordar meus filhos. Eu queria lembrar de cada palavra para gravá-la na minha memória. Há esperança? Eu perguntei. Sempre há esperança onde estou, ele respondeu. E eu estou com você sempre, até o fim da idade. Ele pegou minhas mãos nas dele. É hora. Não, eu sussurrei. Por favor, eles precisam de você, ele disse. Jeff precisa de você. Seus meninos precisam de você. E outros precisam ouvir o que você viu. Senti-me sendo puxado para trás, longe dele, longe da luz, longe daquela peça perfeita. Lembre-se, sua voz me seguiu enquanto eu me afastava. Não medo, mas preparação. Não pânico, mas propósito. Então tudo ficou escuro novamente. Eu ouvi um bip primeiro, um bip eletrônico constante, depois vozes urgentes e profissionais. Meu corpo estava pesado. Tão pesado depois da engravidez que eu havia experimentado. E doía. Meu peito parecia que tinha sido esmagado. Meus olhos se abriram lentamente. Luzes fluorescentes brilhantes. Azulejos brancos no teto. Um homem de jaleco se inclinando sobre mim. Ela voltou. Alguém disse. Nós a trouxemos de volta. Tentei falar, mas havia algo na minha garganta. Um tubo. Entrei em pânico por um segundo, tentando alcançá-lo. Calma, Sra. Chambers. Disse uma voz feminina. Você está no hospital. Você teve um ataque cardíaco. Tivemos que entubá-lo, mas vamos remover o que está lá. Senti uma mão apertar a minha. Jeff. Seu rosto apareceu acima de mim, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seus olhos estavam inchados, seu cabelo bagunçado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Becca, ele gaguejou. Você estava gone. Você ficou fora por 7 minutos. Eles não conseguiram te trazer de volta. Mais tarde,
O cardiologista me disse que foi um milagre. Meu coração havia parado completamente. Os paramédicos trabalharam em mim todo o caminho até o hospital. Eles usaram o desfibrilador 4 vezes sem resposta. Estavam prestes a me declarar morto quando meu coração de repente começou a bater novamente, mais forte do que antes. Eu estou fazendo isso há 28 anos. O médico me disse, e eu nunca vi nada parecido. Você não deveria estar aqui. Certamente você não deveria estar acordado e alerta menos de 24 horas depois. 2 dias depois, eles me mandaram para casa. Fisicamente eu estava me recuperando de maneira notável, mas por dentro eu estava lutando. Como eu poderia voltar à vida normal depois do que eu havia vivido? Como eu poderia explicar a alguém o que eu tinha visto? Eles achariam que eu estava louco? Por semanas, não disse nada. Foquei em me recuperar e em estar com minha família. Jeff sabia que algo estava diferente. Ele me pegava olhando pela janela, perdida em pensamentos. O que foi, Becca? Ele finalmente perguntou uma noite. O que aconteceu com você quando esteve ausente? Então eu contei a ele tudo, a luz, Jesus, a visão do que estava por vir. Eu chorei durante a maior parte disso, observando seu rosto cuidadosamente em busca de sinais de descrença ou preocupação com meu estado mental. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você acha que eu estou louco? Eu disse finalmente. Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Eu te conheço há mais de 20 anos. Você é a pessoa mais sensata que eu conheço. Se você diz que isso aconteceu, aconteceu. Eu desabei novamente então. Alívio tomando conta de mim por saber que pelo menos uma pessoa acreditava em mim. Nos meses seguintes, contei a outros. Minha irmã, meu pastor, amigos próximos. Alguns acreditaram em mim instantaneamente. Outros foram céticos, mas respeitosos. Alguns claramente pensaram que eu havia vivido algum tipo de alucinação causada pela falta de oxigênio. Mas eu sei o que vi. Eu sei quem conheci. E eu sei o que está por vir. É por isso que estou compartilhando isso agora. Não para te assustar, mas para te preparar. Quando penso naquela visão de 2026, meu coração acelera com urgência. É tão cedo. Cedo demais para quão despreparados estamos. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Se você está assistindo a isso, por favor, ouça-me. Isso não se trata de estocar armas ou construir bunkers. Trata-se de preparar seu coração. Trata-se de fortalecer sua fé e sua comunidade. Trata-se de lembrar o que realmente importa. Aprenda a cultivar alimentos, mesmo que sejam apenas ervas em uma caixa de janela. Aprenda habilidades médicas básicas. Conheça seus vizinhos. Reduza sua dependência de sistemas que podem falhar. Mas, mais importante, aproxime-se de Deus agora, antes que as dificuldades cheguem. Porque o que eu vi mais claramente naquela visão não foram os desastres em si. Era a diferença entre aqueles que os enfrentam com fé e aqueles que os enfrentam com medo. As circunstâncias eram as mesmas, mas os resultados nos corações das pessoas eram drasticamente diferentes. Eu vi pessoas que haviam construído suas vidas sobre conforto e segurança desmoronarem completamente quando essas coisas foram tiradas. E eu vi pessoas que construíram suas vidas sobre a fé, permanecendo firmes e ajudando os outros, mesmo quando tinham muito pouco para si mesmas. Qual será você? Eu não pedi por essa experiência ou por essa mensagem. Na maioria dos dias, ainda me sinto inadequado para compartilhá-la. Quem poderia ter avisado as pessoas sobre o que está por vir? Mas então eu me lembro dos olhos dele, olhando nos meus com tanto amor, e sei que preciso tentar. Então, por favor, não desconsidere isso como as divagações de uma mulher que teve uma experiência estranha durante uma emergência médica. Teste isso em seu próprio coração. E se ressoar como verdade dentro de você, haja de acordo. Porque uma coisa que Jesus deixou muito clara para mim é que as dificuldades que estão por vir não são o fim da história. Elas são um chamado para despertar. Uma chance para muitos encontrarem o caminho de volta ao que realmente importa. E mesmo nos momentos mais sombrios, ele estará lá. Assim como esteve o tempo todo.